Na reunião seguinte, os parlamentares trataram de outros assuntos de interesse da CPI. Eles também ouviram o economista Leandro Silva de Araújo, membro da coordenação do movimento contra a cava subaquática, e a engenheira agrônoma Maridel Vicene Polacchini Lopes, coordenadora da Frente Ambientalista da Baixada Santista. Confirmado o início da transmissão pelo chat e havendo o número de membros presentes nos termos regimentais do ato da mesa número 2 de 2022, declaro aberta a 19ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato número 6 de 2021, com a finalidade de investigar irregularidades envolvendo os processos de licenciamento e monitoramento da cava subaquática no estuário entre Santos e Cubatão, no litoral de São Paulo, que é preenchida com cerca de 2,4 bilhões de litros de sedimentos tóxicos. Enquanto os presentes, esse presidente, o deputado Estevão Galvão, o deputado Ricardo Madalena, o delegado Olinho, o professor Walter Visson. Encontram-se ausentes o deputado César, que justificou a sua ausência em função de problemas de saúde, o tenente Coimbra, o deputado Maurici e o deputado Alex Madureira. Segunda página. Solicita ao secretário a leitura da ata da última reunião. Pela ordem, senhor presidente. Palavra ao nome do deputado Ricardo Madalena. Peço dispensa da ata da última reunião que nós tivemos. É regimental pedido de excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica considerada aprovada a ata da 18ª reunião dessa CPI. Essa reunião foi convocada para proceder à oitiva do senhor Leandro Silva de Araújo, economista, especialista em gestão pública, mestrado em políticas públicas pela UFABC, membro de coordenação do movimento contra a cava subaquática. O senhor Leandro já se encontra presente, é isso? Então, senhor Leandro, eu vou abrir a palavra para o senhor fazer uma exposição. E de quanto tempo o senhor precisaria, senhor Leandro? Bom dia, deputado Barros Munhoz, bom dia a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo bem. Se o senhor autorizar, eu poderia trocar com a Mari Polacchini para ela se apresentar primeiro? O senhor se importa? Pode, sem dúvida alguma. Agradeço. Então, vamos ouvir a doutora Mari Polacchini, que é engenheira agrônoma, coordenadora da Frente Ambientalista da Baixada Santista. Com a palavra, então, a senhora Mari Polacchini. Fechado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Só para avisar que não está sendo transmitido no YouTube. Não está sendo transmitido no YouTube. Diz que agora está. Está? Fico esperando Vossa Excelência dar o toque aí, viu, deputado Maurício? Tá Ainda isso? não. Ainda não? Ainda não, Maurício? Eles estão informando que ainda não. Agora sim. Agora sim, ok. Obrigado, presidente. Doutora Mari. Saiu da reunião? Ou... Caiu? Então, o senhor Leandro, para não ficarmos com a sessão interrompida, eu pediria ao senhor que fizesse a sua explanação. Ela caiu a conexão dela. Por favor, senhor Leandro. Bom dia novamente. Eu vou utilizar uma apresentação para me ajudar na nossa fala aqui como integrante do movimento contra a cava subaquática. Tudo bem? Não estou escutando o senhor. A apresentação é de quanto tempo, senhor Leandro? Olha, eu quero fazer em 20 minutos. Okay. Tá? Porque são mais imagens do que texto propriamente dito, só para dar uma linha geral norte na conversa que nós teremos hoje. Perfeito. A Mari Polacchini, acho que ela está com um problema na rede, ela mandou mensagem aqui, ela está tentando voltar, tá?
alguém da equipe técnica pode me ajudar? Qual é o item aqui que eu uso para apresentação? Porque não está aparecendo essa opção. Espera aí, achei. Agora sim. Isso, é esse? Isso. Então, bom dia a todos e todas, especialmente quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Como morador de Cubatão, integrante do movimento contra a cava subaquática, eu quero agradecer a oportunidade aqui de ser ouvido. Essa é uma luta que não começou hoje. Do nosso grupo, ela iniciou lá em dezembro de 2017, e aqui eu vou falar um pouco dos impactos socioambientais relativos à cava subaquática e por que nós somos contra a cava subaquática. Eu quero começar, não sei se vocês conseguem ver minha tela, essa aqui é onde tudo começou. Aqui, na foto superior esquerda, é o meu pai. Eu sou filho de pescador. Hoje ele não está atuando na pesca, né? Mas aqui embaixo vocês podem ver uma bicicleta. Quem visita muito o litoral já deve ter visto diversos vendedores de caranguejos que ficam na pista ali tentando tirar o sustento da sua família. Meu pai é uma dessas pessoas que ficava 10, 12, 14 horas embaixo de sol e chuva para sustentar a minha família. E do lado direito tem eu, meu pai, meu irmão mais do meio, o Lineker, e meus irmãos gêmeos autistas, Davi e Daniel. Como o deputado colocou, eu sou formado em economia, tenho especialização em gestão pública e regulação de serviços de saúde e sou mestrando em políticas públicas na Federal da ABC, ainda não concluí. E o apelido do nosso movimento, que ficou mais conhecido como Cava, porque a gente entende que essa cava, ela representa tudo que é de equivocado no que se refere à sustentabilidade, né? Ela representa a cova ou o soterramento da política de desenvolvimento sustentável, e nós, como movimento socioambiental, lutamos contra a cava. Já foi dito aqui em outras audiências, é bom esclarecer para quem está nos ouvindo aí através do YouTube, que vocês podem ver de tão grande que é essa cava, você consegue ver ela pelo Google Maps. Essa aqui é só uma imagem. Então, do lado esquerdo fica Cubatão, ao fundo você tem a Uzi Minas e a VLI, e do lado direito a cidade de Santos. Então, a cava ela tem 480 metros de profundidade, de diâmetro, e 22 metros de profundidade. Ela está a 2,5 quilômetros aqui da Vila dos Pescadores, que é o bairro onde eu cresci, onde meu pai, meus amigos, meus colegas de infância moram. E também por isso eu passei a integrar o movimento contra a cava subaquática. É uma questão ambiental e pessoal, porque eu não posso prescindir de que eu fui sustentado da pesca artesanal, que grandes empresas façam seus empreendimentos sem considerar o contexto local, né? A gente vive numa sociedade, ainda numa sociedade democrática, onde nós deveríamos ter voz. Infelizmente, também nesse licenciamento ambiental, a opinião da sociedade civil não foi escutada. E a cava ela foi construída para gerar lucro, né? Entre outras palavras, porque o processo de dragagem permite que navios maiores entrem no canal de Pessaguera e acessem o terminal da VLI e da Uzi Minas. E para não esquecer, principalmente para quem está nos assistindo pelo YouTube, a VLI é a Vale Logística, acho que Intermodal. Ela é uma empresa do Grupo Vale, a mesma Vale que destruiu Mariana, Brumadinho, a mesma Vale onde os lucros são privados e os prejuízos são socializados. E aí, eu quero trazer aqui uma questão bem antiga, essa imagem, o canal de Pessaguera, a CAD aqui no Largo do Casqueiro, que na verdade é a cava subaquática. E aí, em muitos momentos, foi dito aqui pela empresa, pela CETESB,
que a dragagem parecia como se fosse algo benéfico para a comunidade. Olha como nós somos bonzinhos. Nós vamos dragar o canal de Piaçaguera que está poluído e vamos melhorar a qualidade ambiental da região. Só que o que na prática acontece é que eles dragaram só onde passa o navio. Se existisse alguma responsabilidade socioambiental, eles teriam dragado toda a região para despoluir ou melhorar a qualidade ambiental do canal de Piaçaguera, muito bem conhecido pela CETESB como a região mais poluída aqui da Baixada Santista. E aí eu coloco bom para quem? Porque, nesse caso, a VLI e a Usiminas foram beneficiadas e, principalmente, os pescadores artesanais foram impactados. Mas, quando eu falo pescador artesanal, esse é o primeiro elo da cadeia, porque eles deixaram de pescar nessa região, né, por causa quando descobriram os riscos, e esse risco foi descoberto, não foi porque a empresa é boazinha e veio aqui e falou assim, olha, meu querido, nós estamos dragando, a região é muito contaminada, vá pescar mais longe. Não, esse processo de conscientização surgiu do movimento contra a cava subaquática, porque os pescadores não tinham nem ideia do que estava acontecendo. E aí, só para abrir um parênteses, eu coloquei aqui o bom para quem, porque a empresa ofereceu para a cidade de Cubatão como contrapartida socioambiental a construção, ou, enfim, a viabilização de uma sala de costura industrial. Os pescadores são os mais impactados e o que a cidade tem como contrapartida foi uma sala de costura industrial. Aqui é uma área da região, né, uma visão mais ampliada. Então, a gente tem aqui Cubatão do lado esquerdo, a Vila dos Pescadores do lado esquerdo inferior, a cava aqui do lado da ilha de Piaçaguera, Santos ao fundo e Guarujá no lateral direito. E como a gente bem sabe, poluição não, embora a cava esteja geograficamente na cidade de Cubatão, e o processo de dragagem ali foi na divisa entre Santos e Cubatão, poluição não respeita a fronteira. Então, como nós estamos aqui na Baixada Santista todos conectados através dos rios, dos movimentos da maré de cheia e vazante, os sedimentos contaminados foram biodisponibilizados no ambiente estuarino, e isso, no nosso entendimento, pode ter chegado em vários pontos da Baixada Santista. Aqui eu trago uma imagem onde a VLI e a Usiminas, digamos, onde fica evidenciado os verdadeiros objetivos desse processo de dragagem, né, que é a entrada de navios maiores no terminal da VLI, e a Usiminas, que pretende ali ampliar o seu terminal portuário. E aí, a gente, como movimento socioambiental, a gente discutiu muito, não foram nenhuma, nem 10, nem 15, nem 20 reuniões, foram dezenas de reuniões, os problemas que nós identificamos como movimento socioambiental, que o processo de dragagem e a disposição desse sedimento na cava era um processo que biodisponibilizava os contaminantes, esses contaminantes tóxicos, cancerígenos, mutagênicos, que, de certa forma, essa ação inviabiliza a pesca artesanal na área. É um processo que não é o primeiro empreendimento que prejudica os pescadores, e também com a cava, está ocorrendo um processo contínuo de redução da qualidade e da quantidade do pescado. Uma dificuldade em relação à cava, que é o monitoramento ambiental, porque ela está, a maior parte do tempo, ela está submersa, e por os sedimentos ter a mesma coloração do ambiente estuarino, ninguém vai conseguir perceber uma eventual contaminação do estuário. E isso só seria conseguido perceber através de análise química, e esse é análise físico-química, técnica, e esse é um processo que não é feito, digamos, todos os dias, né? A dispersão desses poluentes
poderiam, em última análise, chegar até as praias através do movimento das marés. Esses contaminantes causam doenças respiratórias, cardiológicas, neurológicas e até câncer. E a abertura dessa cava, no nosso entendimento, abre precedente para a construção de novas cavas. E nós não queremos nem esta cava, nem nenhuma outra cava, e eu vou explicar isso nos próximos slides. Aqui é uma outra imagem que mostra o impacto da expansão portuária e como isso interfere na vida do pescador artesanal. Então, ali em azul são projetos previstos, verde são projetos já implantados e em vermelho são áreas que foram analisadas e colocadas como disponíveis como potencial para a base offshore. Então, você vê que sistematicamente especialmente os pescadores são impactados. Mas quando eu falo pescadores, eu quero completar o que eu falei lá na frente, que é o primeiro elo da cadeia, porque todos nós somos consumidores de pescado, de crustáceos. E se eles estiverem contaminados, nós também, em última análise, estaremos contaminados. E os pescadores, principalmente, porque o que eles não vendem, eles consomem. E o que eles não consomem, eles dão para os seus vizinhos, para os seus familiares, para os seus amigos. Então, existe um risco maior para este grupo de uma contaminação e de possíveis doenças. Esse é o logo que nós criamos ali para representar a nossa luta contra a cava subaquática. Esse item em preto, na verdade, é uma lápide de cabeça para baixo, que representa a cava subaquática, e em branco são todos os compostos tóxicos que foram depositados na cava. Então, e aqui, nos próximos slides, eu trago trechos do relatório de águas costeiras da CETESB, onde ela, em alguns momentos, aponta alterações na qualidade dos sedimentos em função do processo de dragagem e disposição da cava. E aí ela fala dos HPAs, que são esses componentes poluentes que se acumulam no corpo das pessoas e no ambiente estuarino. E aí eu trago aqui alguns trechos destacados em azul para que vocês percebam que, inclusive, a CETESB aponta que o processo de dragagem e de disposição desse sedimento na cava causou impacto no ambiente estuarino. E esse impacto, ou esse risco, especialmente para os pescadores artesanais, para os pescadores da pesca esportiva, para as pessoas que usam as águas do estuário para o lazer, não foi apontado para que os cidadãos tivessem ciência dos riscos que eles corriam. Então, aqui tem uma... Eu estou vendo vocês e atrapalha um pouco a minha visão. Então, a CETESB observou alterações importantes na qualidade dos sedimentos e metais. Aqui é um relatório publicado em 2018, mas é referente a 2017. Ele fala que, devido às operações de dragagem, tendo como consequência efeitos deletérios para as comunidades aquáticas, então não é ou não foi um processo sustentável, sem impacto para a comunidade, para o entorno. Aqui eu trago um outro trecho do relatório de águas costeiras, que ele fala que a concentração desses poluentes está mais elevada do que no ano anterior, e que excederam os valores recomendados nas amostras, para que vocês, para ficar registrado que nem tudo, embora a gente considere a CETESB um órgão de excelência, esse processo autorizado pela CETESB causou sérios impactos e danos ao meio ambiente, à saúde da população da Baixada Santista. E aqui, nesse último trecho, eu destaquei de outro relatório publicado em 2021, referente a 2020, destacado em azul aqui, nota-se que as concentrações
apresentam queda desde o pico observado durante as atividades de dragagem do canal e da cava. Então, está claro, a CETESB reconhece o impacto desse processo. E aqui, eu até gostaria de pedir, já me antecipar e pedir que, na medida do possível, não sei como é que isso pode ser realizado de forma regimental, que o Ministério Público fosse ouvido, estadual e federal, porque eles abriram uma ação conjunta contra a cava subaquática. E aqui eu trago alguns dos apontamentos do Ministério Público nesta ação. Que o licenciamento ambiental, começado lá em 2003, enfim, ele começou como COSIPA, em Minas, e a dragagem passou a ser responsabilidade da VLI. No EA-RIMA, aprovado na CETESB em 2004, era para dragagem até 2,5 metros, que em 2013 a VLI pediu para aumentar de 12 para 15 metros, a alteração para 15 metros exigia um novo EA-RIMA e novas audiências públicas, porque os impactos eram bem mais relevantes, porque a quantidade de sedimentos era muito maior, que o ambiente estuarino aqui, uma série de eventos ou de sinistros ou de acidentes ocorreram na Baixada Santista, como o incêndio da Copersucar em 2013, da Ultracargo em 2015, e que eles mostram uma fragilidade do ambiente, do risco que o nosso meio ambiente tem ocorrido, e que isso por si só já exigiria um novo EA-RIMA, e que essa dragagem de 12 para 15 metros e a cava estavam sendo realizadas sem o EA-RIMA e as respectivas audiências. Em maio de 2017, o Ministério Público Federal recomendou que a CETESB suspendesse a autorização para a construção da cava. Mesmo assim, em junho de 2017, a CETESB autorizou. O Ministério Público Federal apontou que a melhor alternativa era dispor em terra, por ser mais seguro, mais fácil monitoramento e tratamento de resíduos. A CETESB, segundo o Ministério Público, não apresentou estudo sobre a dispersão de contaminantes. A cava era uma área ali onde foi construída, aberta a cava, era virgem, e que a cava nos Estados Unidos, que é muito usado como referência aqui quando vem a CETESB ou os representantes da empresa, elas foram escolhidas do ponto de vista econômico. E na nossa legislação, na nossa, digamos, cultura ambiental do país, a gente deveria estar escolhendo a melhor opção técnica, né? Aquela que seja sustentável, não só para a empresa, mas para a sociedade também. Aqui eu trago mais alguns dos apontamentos feitos pela ação do Ministério Público Federal e Estadual. Em relação à licença, que o prazo entre as licenças não atendeu à legislação, que a COSIPA era responsável pelo licenciamento e ela é poluidora da área, conforme parecer da própria CETESB, que a CETESB teria se contradito porque afirmou que o dique seco era a melhor opção quando questionado pelo Ministério Público, que não tem autorização para o uso do espelho d'água, e a gente discutiu isso várias vezes em várias audiências, inclusive em uma audiência pública realizada na LESP. Foi uma audiência conjunta da Comissão de Assuntos Metropolitanos, da Comissão de Meio Ambiente. Em último caso, a União poderia desejar usar essa área para outras atividades, e que a VLI seria obrigada a retirar o material da cava, colocar em terra. E aqui que afronta a Convenção da ONU para Direitos do Mar e tudo mais. E aqui eu quero trazer, lembrar que essa CPI só existe porque surgiu da sociedade civil um movimento contra a cava subaquática que lutou nos últimos 4 anos para que os nossos representantes avaliassem os impactos socioambientais da cava subaquática. Não aconteceu do nada. Fiquei até surpreso quando o meu nome, o da Mari, foi
apresentado e levantado a questão que por que essas pessoas falariam se essa não é uma discussão técnica. Essa é uma discussão da sociedade civil. Se impacta a minha vida, a vida dos meus familiares, a vida dos meus amigos, nós temos o direito de nos manifestar e exigir que os nossos representantes discutam o problema e, eventualmente, apontem soluções. E aí, em relação às soluções, eu quero trazer aqui o projeto de lei 3285, de autoria da Rosana Vale, do PSB, do mesmo partido do deputado Barros Munhoz, que está lá na Câmara dos Deputados e tramitando. Tem um outro projeto de lei aqui na LESP, de autoria do Carlos Gianazzi, que ficou muito tempo engavetado. Eu liguei diversas vezes no gabinete de um dos parlamentares, pedindo esclarecimento, nos colocando à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, mas, enfim, a justificativa era a pandemia. E, mais recentemente, para nossa felicidade até, eu quero agradecer o deputado Walter Vicione pela iniciativa de apresentar um projeto de lei para proibir cavas, e eu diria até que ele é um avanço em relação ao de 2019, na medida que ele pede, entre outras coisas, que a cava seja desativada. E que, no meu entendimento, quando se pede para a cava ser desativada, nós estamos falando, reconhecendo que a cava não é o modelo ou a forma mais adequada de tratar esses sedimentos contaminados. E aí, por isso, em nome do movimento, eu agradeço aí a iniciativa do deputado Walter Vicione. Isso aqui era a primeira imagem que a gente criou quando fundou o movimento, e a gente vai se adaptando ali às realidades, né? Tentando melhorar. Pela oportunidade, senhor Leandro, o seu tempo está escoar, já escoou, mas se o senhor precisar de quanto tempo o senhor precisa mais? Agora são mais imagens, tá, deputado? Ok. Bom, mas o senhor fica à vontade. Tá, obrigado. Aqui é uma audiência pública que foi realizada em dezembro de 2017 na Vila dos Pescadores. Nessa audiência pública, a gente descobriu os impactos socioambientais da cava. Estava presente a ouvidoria da Prefeitura Municipal de Cubatão, o professor Ronaldo Torres, da Unifesp, a professora Silvia Sarto, da USP, e ali a gente conseguiu perceber os riscos que nós corríamos em função da cava subaquática. Aqui tinha ambientalistas, sindicalistas, estudantes, pescadores, sindicatos, organizações da sociedade civil, associações de bairro e simpatizantes da causa de várias cidades da Baixada Santista. Essa foi uma audiência pública na Vila dos Pescadores, uma comunidade extremamente carente, onde cerca de 40% vivem em palafita sobre o mangue. E é a Vila dos Pescadores porque ela originou da pesca artesanal. Essa imagem é de uma das primeiras reuniões que nós fizemos logo após o lançamento, essa audiência pública. Só para registrar, nessa audiência aqui, nós discutimos o impacto da cava subaquática e as multas que os pescadores estavam recebendo de até R$14 mil. Então, tinha um problema lá no Ministério da Pesca, que tinha virado a Secretaria Especial de Pesca, que não emitia carteirinhas, e quando eles vendiam o seu material na pista sem a carteirinha, eles eram multados. Aqui foi uma das diversas reuniões que nós realizamos. Essa foi uma reunião que a gente conseguiu com o prefeito municipal, o secretário de Meio Ambiente, autoridades do município. A maioria dos que estão nessa foto são cidadãos da sociedade civil. Tá? Esse foi uma manifestação do lado esquerdo que nós fizemos na frente da prefeitura, em defesa do meio ambiente contra a cava subaquática. Aqui, depois de muita briga, de muita discussão, de muita pressão, a gente conseguiu arrancar uma audiência pública, nesse caso aí promovido pela Prefeitura de Cubatão, a Associação Comercial do município. Em 15 de fevereiro de 2018, ocorreu uma audiência na Câmara dos Vereadores de Santos. E aqui a gente tinha o então deputado João Paulo Rilo, o vereador Fabrício
o Ministério Público, o professor Rafael, professor universitário, a professora Silvia Sarto, a Mari, a Marli, e o plenário cheio ali, e a gente discutindo os impactos socioambientais dessa cava tóxica. Inclusive, pelo que eu me lembro, já foi pedido o relatório que uma comissão especial de vereadores de Santos emitiu. Seria muito importante, se possível, que pelo menos o vereador Fabrício, que presidiu essa comissão, fosse ouvido também. Aqui, nessa segunda audiência do dia 22, a empresa estava lá presente, o representante da empresa, a CETESB, e mais uma vez a gente se posicionou. Foram 2 semanas seguidas com audiências públicas convocadas por vereadores diferentes. Aqui é uma série de palestras, debates, rodas de conversa que nós realizamos nas universidades para falar da cava e dos seus impactos para a Baixada Santista. E como não poderia deixar de registrar aqui, não é só a cava subaquática que é uma questão ambiental que a gente enfrenta e luta aqui na Baixada Santista. Nós temos a questão da transposição do rio Itapanhaú, e nós somos muito gratos a tudo que eles têm feito para nos ajudar na luta contra a cava subaquática, o pessoal que lutou contra a termoelétrica em Peruíbe, a construção do terminal de regasificação aqui, que oferece sérios riscos à população, riscos de vida, que a gente apelidou de navio-bomba. Então, são uma série de questões ambientais que estão colocadas na Baixada Santista e que esta casa deveria discutir. Esse foi o movimento em defesa da água que nós fizemos junto com o pessoal do Rio Itapanhaú. Aqui foi uma audiência na Alesp, que nessa oportunidade, vocês vão ver ali a imagem do João Paulo Rio, o Raul Marcelo que convocou, o deputado. A gente tem também a participação do João Paulo Rio, a Silvia Sarto, o doutor Dauri, promotor. Nesse dia, sindicatos, entidades indígenas, associações, saímos aqui da Baixada Santista para discutir essa questão lá na Alesp. E nós alertávamos, para o modelo de desenvolvimento, que a gente falava que todo mundo dizia que lá o que tinha acontecido em Mariana não se repetiria, e aí aconteceu o crime da Vale em Brumadinho, e nós, como movimento socioambiental, nós fizemos uma ação, um ato em solidariedade às vítimas da Vale. Aqui a nossa participação no Grito dos Excluídos, no Guarujá. Essa aqui é a imagem de São Vicente. E aqui eu quero abrir um parênteses. Tá? Do lado esquerdo, vocês vão ver o senhor Claudir. Aqui os pescadores eles são muito conhecidos por apelidos. E a gente chamava o seu Claudir de Sacola. Ele era o vice-presidente do Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores. Ele era vice-presidente da dona Marli, que depois, há um tempo atrás, aqui nessa CPI. Infelizmente, ele é pescador também. Nós perdemos ele para o câncer. E nós nunca vamos saber por que ele desenvolveu esse câncer. Ele era um pescador, ele consumia pescado. Essa região é contaminada historicamente. E o que a gente pediu para as autoridades públicas é que a gente impedisse mais essa agressão ao meio ambiente, mais essa biodisponibilização de contaminantes, de materiais tóxicos, cancerígenos, mutagênicos. Infelizmente, a gente não conseguiu barrar a construção e a consolidação. Para concluir, por favor, Soliano. Por favor, Soliano, para concluir. Então, quero registrar aqui a minha homenagem ao Claudir. Aqui foi quando a gente pediu a abertura de uma CPI para o deputado Luiz Fernando. Essa foi uma audiência pública na Câmara dos Vereadores da Praia Grande.
um outro ato, uma outra manifestação no Fórum da Cidadania em Santos. E aqui, para concluir, o que nós queremos como movimento socioambiental é que todo o material contaminado ele seja retirado da cava, tratado, e o que não for passível de tratamento é condicionado em aterro adequado para receber esse tipo de material contaminado. Nós atuamos contra essa cava que existe e contra a instalação de novas cavas, por isso, os projetos de lei. Aqui é uma imagem que é muito didática de como as coisas aconteceram e como a gente chegou até a questão da cava subaquática e como ela impacta o meio ambiente. Lembrar que ela é maior do que o estádio do Maracanã. E, por fim, eu tenho duas imagens que foram feitas agora, entre o final de janeiro e início de fevereiro. Eu fiz essas imagens. Do lado direito, a gente tem crianças. Essas crianças são moradoras... eu esqueci o nome agora do bairro. É uma comunidade que fica do lado do lixão, em Santos, a 1,5 km da cava subaquática. E elas estão ali brincando, nadando no rio. E a 1,5 km tem um Maracanã de sedimentos tóxicos. E nessa mesma região, eu vou passar um vídeo que é 30 segundos, de como é belo o nosso ambiente estuarino e como ele deveria continuar preservado, sem nada embaixo do tapete, que é o que essa cava significa. Leandro, por favor, já concluiu? Eu ouvi o que ele falou, estava conversando com vocês. Por fim, a decisão certa é aquela que gera o maior bem para o maior número de pessoas, e a cava subaquática não gera o maior bem para o maior número de pessoas. Obrigado aos deputados pela oportunidade, estou à disposição para dúvidas, perguntas, esclarecimentos. Algum deputado deseja formular perguntas ao senhor Leandro? Não havendo deputados interessados em formular perguntas, vamos passar à oitiva da senhora Mari Polacchini. Por favor. Senhora Mari. Bom dia. Bom Qual dia o tempo que a senhora necessitaria, doutora Mari? Em torno de 20 minutos, deputado. Combinado. Muito obrigado. Tem a palavra. Certo. Bom dia a todos e todas, aos parlamentares da LESP que nos recebem aqui nessa CPI, deputado Barros Munhoz, e a todos que estão assistindo essa sessão. Eu peço a licença ao deputado para iniciar com a apresentação de uma... Eu acho que eu estou em duas mídias, porque eu caí um momento só. Deixa eu sair de uma das reuniões. Perdão, é que eu havia entrado pelo celular também. Continuo na reunião. Não, agora saí. Não consegui sair. Eu gostaria de iniciar apresentando um vídeo, um pequeno vídeo de 8 minutos. Está aparecendo o vídeo para todos? Subaquática de Cubatão, está. Perfeito. Então, vou iniciar.
Doutora Mari. Só se marcar para um outro dia. Ok. Ok. Caiu, né? Caiu a doutora Marli, né? Mari. Eu consultaria os colegas se nós poderíamos deixar o depoimento dela para o dia 8 de março, então, que é a data da próxima reunião. Eu faço essa indagação e gostaria que as pessoas, se houver concordância, não precisa haver manifestação. Pois não. Não, a Mari está de volta. Voltou? Já voltou a doutora Mari? Não? Voltou, agora voltou. Doutora Mari, por favor. Só precisa ligar o som, doutora Mari. Só está me ouvindo? A senhora precisaria ligar o som da senhora. Não está ligado, está? O som da senhora não está ligado, doutora Mari. Está ligado. Está ligado. Agora sim. Está sim. Agora sim. A senhora pode dar início, então, por favor. Eu estou tendo... Deputado, eu necessito fazer minha apresentação dentro do tempo que eu lhe solicitei, a apresentação do vídeo. Eu estou tendo problemas com a minha conexão. Eu gostaria de solicitar a gentileza para o Leandro, para que ele pudesse fazer a transmissão do vídeo. Você tem como fazer isso, Leandro? Tenho sim, é o vídeo do Repórter Eco, certo? Você tem? Leandro, você tem condição de fazer isso? O que está no grupo da CPI. Você Tenho tem? sim. Tenho então, por favor, pode passar o vídeo. Ok. Por gentileza.
Mari, qualquer coisa você me interrompe, tá? Que eu vou estar vendo só a tela do computador. Pois não. Tá certo. Muito grata. Você já vê em minha tela? Olhando, já entendo. Tá só olhando. Não tem som, não. Não tem som. Eu vou... Vocês estão me escutando? Olha, Vou sair do vou- modo apresentação e vou reiniciar, ok? Sim. Tá. Tá passando aqui. Tô falando. Estão me ouvindo? Tem som agora? Começou. Tá com som? Começou, está com som. Palafitas às margens do Rio Casqueiro e nenhum sinal de saneamento básico. A Vila dos Pescadores é um dos lugares mais carentes de Cubatão, na Baixada Santista. A comunidade nasceu e cresceu na região de grandes indústrias do polo petroquímico. O vai e vem das marés convive ainda com a entrada e saída de grandes navios pela Baía de Santos. Alguns deles passam pelo porto organizado, o Porto de Santos, e seguem alguns quilômetros adiante até um terminal portuário particular. Esta é a paisagem na divisa entre os municípios de Cubatão e Santos, litoral paulista, região de estuário onde os manguezais prestam importantes serviços ambientais e também servem de berçário da vida marinha. É justamente neste ambiente que tem ecossistema, que deveria ser preservado, que foi aberta uma cava subaquática. Mas o que é uma cava? Neste caso, uma cratera submersa que mede 25 metros de profundidade por 400 metros de diâmetro. E para que ela serve? Para empresas particulares depositarem sedimentos contaminados, inclusive por metais pesados, que são dragados do fundo deste canal, o Piaçaguera. As operações de dragagem e a disposição dos sedimentos na cava foram autorizadas pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. O empreendimento, com licença ambiental em vigor, trouxe à tona um antigo problema. O Piaçaguera foi considerado o canal mais poluído do estuário santista. No fundo dele está o chamado passivo ambiental da extinta Companhia Siderúrgica Paulista, a Cosipa, e da Ultrafértil. Passivo assumido pelas empresas que hoje compartilham o porto privado, a Uzi Minas e a VLI, que tem como maior acionista a Vale S.A. O químico e doutor em qualidade ambiental José Eduardo Bevilacqua é o assistente executivo da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB. Ele esclarece quais são os contaminantes encontrados nos sedimentos. Basicamente, o que nós temos são compostos do tipo HPAs, policíclicas aromáticas, que são oriundas da atividade industrial, predominantemente da aciaria, dessa atividade do aço, né? E temos também alguns registros de alguns metais, como é o caso específico do mercúrio, que inspira todo cuidado a esse respeito. A bióloga e oceanógrafa da Universidade de São Paulo, Silvia Sartor, que atua junto ao Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Marinha da Baixada, analisa os riscos dos contaminantes.
Metal pesado, ele acumula na cadeia trófica. Uma ostra, que é filtradora, um mexilhão, acumula 100 vezes esse contaminante que vai para a coluna d'água. Uma pessoa que se alimenta disso, especialmente os pescadores que pescam, se eles não vendem, eles destinam à família o fruto da pesca deles, eles vão acumulando isso no sangue. E depois passa a ter câncer, problema neurológico. Esses poluentes são mutagênicos, ou seja, eles causam deformação em fetos. Onde a cava foi feita, não existe placa de sinalização. Flutuadores sustentam ao redor dela uma tela submersa chamada cortina de silt, que, segundo os técnicos, impede a passagem dos sedimentos para a água do estuário. Seu Claudir, pescador há 48 anos na região, por precaução, foi buscar outro lugar para trabalhar. Aquela área era a área que a gente pescava, né? Então, devido eles colocarem ali, então a gente fica sem ter lugares próprios para pescar, que é nosso ganha-pão, né? Desde 2017, a cava recebe os sedimentos do Piaçaguera. A dragagem na região de estuário, constantemente assoreada, é necessária para garantir navegação segura de navios cada vez maiores. Fábio Savoia, gerente-geral de implantação de projetos de portos da empresa VLI, explica que entre as soluções estudadas para a disposição deste sedimento, a cava se mostrou a mais viável. A gente tem uma questão de espaço físico para tratar esse material, a gente tem uma questão de espaço físico para dispor esse material e nós temos também a questão de quanto isso custa e quanto tempo vai levar. Com mestrado em Ciências Ambientais, Jeffer Castelo Branco é pesquisador da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e é diretor da Associação de Combate aos Poluentes. O ativista ambiental entrou com uma ação popular e organiza um movimento social contra a operação da cava. O processo de dragagem já é um problema, né? Ele causa a ressuspensão dos contaminantes, ele solubiliza de novo na água, a água passa a ser um transporte a longo distância de resíduos, né? E a cava em si, ela é um problema, ela é um impacto ambiental. É uma draga mecânica que aspira o material como se fosse um aspirador, numa velocidade constante, baixa, e esse material é levado para uma cisterna dentro do navio, numa velocidade também controlada, e com isso você vai medindo a turbidez da água, vai medindo os parâmetros de controle, e você não verifica qualquer tipo de alteração importante na coluna d'água. No dia em que a equipe do Repórter Eco esteve no local, foi registrado que a dragagem feita no canal era a convencional e não a chamada ambiental, como estava previsto, segundo a CETESB. Isso foi uma intervenção pequena, teve essa solicitação, os volumes não passam de 50 mil metros cúbicos, são volumes muito pequenos, e realmente teve todo o acompanhamento, foi uma etapa muito curta de tempo, tá certo? Que não impactou o andamento da dragagem como um todo. Foi uma intervenção pequena, mas teve toda a anuência da CETESB, todo o acompanhamento, todo o monitoramento. O geólogo e professor do Instituto Oceanográfico da USP, Michel Maíques, defende outra solução para o sedimento dragado do Piaçaguera. Deveria se buscar uma solução tecnológica não na forma de uma cava subaquática, mas, por exemplo, um aterro industrial, um lugar confinado, né, um lugar em que o sedimento pudesse ser tratado, a despeito de volumes, a despeito de quantidades, né? O importante aí é observar que se trata de sedimento altamente contaminado.
o Ministério Público Federal entrou no debate. Em 2017, recomendou à CETESB não autorizar a abertura da cava e nem conceder a licença. Segundo o procurador da República, Antônio Molina da Loia, o estudo de impacto ambiental feito em 2004 não apresentava a cava como a primeira solução e previa uma dragagem de até 12 metros no canal. Hoje, a draga atinge 14,5 metros e deve chegar a 15. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual entraram juntos com ação cautelar. A Justiça negou o pedido de suspensão das atividades e um novo recurso foi impetrado. Para a Daloia, o aprofundamento do canal merecia um novo estudo de impacto ambiental, ou pelo menos um complemento. O estudo foi feito para um projeto de 12 e está sendo feito 15. E com 12 tinha sido aprovado dizendo que ia limpar. Agora, para limpar, precisa de 15. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, dragando até 15, você gera um volume muito maior de sedimentos. Então, se eles estão contaminados, você vai ter que colocá-los em algum lugar com segurança. E a opção mais segura do EIA não era numa cava subaquática. Onde era? Era em terra, em unidades de disposição confinadas, que teriam um monitoramento, inclusive perimetral, para você poder detectar se estava tendo algum extravasamento. Longe dos gabinetes e escritórios, a Vila dos Pescadores, que fica a 2 quilômetros da cava, parece passar despercebida. A líder comunitária reclama da falta de informação. Nós não somos contra o progresso, né, o desenvolvimento, mas queremos um desenvolvimento sustentável, sem tanta agressão à natureza. Isso é o que a gente mais pleiteia. Então, se esses produtos não são tão maléficos, por que eles se omitem de dar essas informações? Se faz bem, por que não divulga claramente? Segundo a CETESB, no final de 2018, as atividades na cava serão encerradas e o local será coberto por uma camada de sedimento limpo. O risco de contaminação não existe. O que vai haver é um monitoramento constante da região. É claro, é nossa obrigação de se ter um monitoramento e qualquer medida que tenha que se tomar vai ser tomada imediatamente. Encerrou aqui. Então, pelos 10 minutos do seu tempo, doutora Maria. Se precisar um pouco mais também é possível. Pois não. Então, mais uma vez, cumprimentando a todos, eu acredito que esse vídeo, eu peço perdão pela imagem, eu tive que mudar de cômodo por conta da conexão, que está muito ruim aqui na minha cidade. Esse vídeo, ele mostra de maneira bem clara tudo que nós temos apresentado aqui nessa CPI, e eu queria justificar, da mesma forma que o Leandro, a importância da nossa participação hoje aqui, partindo do princípio que essa CPI ela se instalou diante da nossa solicitação, do pleito da sociedade civil. Eu estou aqui representando o movimento ambientalista da Baixada Santista, né, com muita honra, porque nós temos uma união muito grande de várias entidades, entes, academias, em torno das discussões das pautas socioambientais que nos afligem, das demandas que surgem. A Frente Ambientalista da Baixada Santista, em especial, ela se originou no Fórum Social da Baixada Santista, no primeiro Fórum Social, que aconteceu em 2017, em novembro de 2017, onde mais de 30 entes e entidades se reuniram e decidiram formar essa frente ampla, um fórum de discussão, de interlocução, de atuação na defesa da qualidade de vida da nossa região, dos 9 municípios que integram a Baixada Santista. Logo na sequência da formação dessa frente, em dezembro de 2017, nós fomos convidados para aquela reunião, aquela audiência pública em Cubatão, que a dona Marli Vicente do Isaac convocou. E foi naquele momento que nós tivemos conhecimento da
implantação desse empreendimento no estuário e da forma como ele estava impactando não só a Vila dos Pescadores, como trazendo consequências muito graves para toda a nossa região, porque a Baixada Santista, além dos moradores fixos, milhões de pessoas, uma população flutuante que vem de toda parte do mundo. E essas pessoas elas vêm em busca da balneabilidade das nossas praias e a sobrevivência de grande parte da nossa população ela se dá em torno da recepção desses turistas. A partir do momento que um extravasamento de todas esses resíduos tóxicos, ele está colocando em risco o nosso estuário, ele está colocando em risco as águas da nossa baixada e contaminando o pescado da nossa região, a presença de tantas pessoas de fora aqui, ela expande essa situação de risco para fora daqui, porque qualquer pessoa que se alimente de um pescado contaminado, que se banhe nas nossas águas, que possam trazer essa contaminação, elas estão levando, disseminando esse risco que não fica restrito só à nossa Baixada Santista. Nós nos reunimos durante muitos anos, né, desde 2017, que nós temos nos reunido, a partir dessa primeira audiência pública que surgiu o movimento A Cava é Cova, como bem mostrou o Leandro, e nós realizamos vários eventos, vários fóruns de discussão, nós fizemos ações, sempre buscando uma solução que fosse adequada para todos nós. Os problemas técnicos apontados na implantação dessa cava, eles já foram muito bem elencados aqui nessa CPI, nós já apresentamos na figura dos nossos técnicos, dos nossos representantes que aqui estiveram, todos os documentos que mostram que houve sim uma falha. O nosso problema, nós nunca tivemos problema nenhum em relação à CETESB, pelo contrário, a CETESB é um órgão do qual nós muito nos orgulhamos. A CETESB, ela sempre foi um órgão de excelência no licenciamento de empreendimentos aqui no nosso estado, ela é um exemplo para o mundo todo. Só que o homem, o ser humano por si só, ele é falível, ele está sujeito a erros. E o fato da CETESB ter cometido um erro nesse licenciamento, o que está amplamente provado, porque foi licenciado um tipo de cava e foi implantado outro. Houve um tempo excessivo que ultrapassou o regramento da própria empresa entre a concessão da licença prévia e da licença de instalação. Não foi apresentado o documento autorizando o uso do espelho d'água. Então, assim, são várias. O aprofundamento do canal, que era de 12 metros, foi para 15, e não foi exigido um novo EIA-RIMA, o que era necessário. Então, foram problemas, foram falhas técnicas que foram apresentadas pelo Ministério Público, pelos técnicos envolvidos, né, pelos próprios movimentos socioambientais e que não estão sendo levados em conta. Quando nós solicitamos essa CPI, porque esse fórum ele se deu em virtude de um pleito que nós fizemos junto ao deputado ambientais que nós poderíamos deixar para gerações futuras, porque o extravasamento desse resíduo tóxico da cava, ele se dá de uma forma totalmente silenciosa, gradativa e invisível. Ele não é algo como o rompimento das barragens de Brumadinho, de Mariana, que causaram uma comoção, aquele número de vítimas, e que também foram licenciamentos que tiveram milhões de laudos atestando a sua segurança. E, na realidade, não eram seguros. Na realidade, eles eram
eles se tornaram crimes ambientais. No caso da cava, nós temos a oportunidade de apontar esses erros, de solicitar uma reparação antes que se torne mais um crime ambiental sem solução, porque até hoje Brumadinho e Mariana não tiveram reparação. As mortes que aconteceram, elas vão ser revertidas. Da mesma forma que as enfermidades provocadas por todos esses elementos tóxicos que estão nessa água, elas também não vão poder ser revertidas. E nós não temos nem como dimensionar. Então, a nossa presença diante dessa CPI, o nosso pleito diante dos nossos parlamentares, é justamente no sentido de identificar onde houve a falha e solicitar, como sociedade civil, que essa falha possa ser sanada, para que a gente consiga restabelecer a saúde socioambiental da região e da população. Então, eu gostaria de reiterar que nós não temos nenhuma pretensão de acusar, difamar a CETESB, pelo contrário, ela é um órgão necessário, nós precisamos desse órgão regulador, mas, acima de tudo, nós precisamos acreditar nesse órgão regulador. Nós precisamos ter confiança nele, como nós tínhamos anteriormente, e agora essa confiança está sendo posta em dúvida. Então, a reparação desse erro, o reconhecimento da CETESB, que houve erros nesse licenciamento, é a atitude mais digna para que a gente possa continuar as nossas discussões. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa CPI, porque da implantação dessa CPI, porque ela permitiu que nós ampliássemos esse diálogo, que antes estava restrito à sociedade civil, estava restrito às academias e a um ou outro parlamentar que nós procuramos e que veio em nosso auxílio, e que agora, através dessa CPI, esse assunto ele está se disseminando, ele está tendo a oportunidade de ser discutido, conhecido em um fórum mais adequado. Então, em nome do movimento socioambiental aqui da Baixada Santista, dos meus colegas que, com muita honra, confiaram na minha participação para falar em nome deles, que nós possamos, sim, analisar com muito cuidado, sem revanchismo, sem sentimento de vingança ou qualquer outro tipo de sentimento que não seja adequado, todos esses documentos que foram apresentados, as oitivas da sociedade civil. A dona Marli, ela veio aqui com muita propriedade, falou do que está acontecendo diretamente com a população ali da comunidade na qual ela vive. Nós ouvimos os técnicos envolvidos e ouvimos a sociedade civil e pedimos, nesse momento, que os nossos parlamentares tenham a sensibilidade, de uma forma imparcial, de uma forma justa, fazer a análise de tudo que foi dito e que nos ajudem a reparar um licenciamento que não transmitiu, não refletiu a excelência do órgão que a CETESB sempre foi. Agradeço a oportunidade de estar aqui, me despeço de todos e que possamos seguir em frente com a nossa intenção. Eu é que agradeço a participação de Vossa Senhoria e indago, algum deputado deseja formular perguntas? Senhor presidente, pela ordem. Deputado Maurici. Eu, na verdade, não tenho perguntas. Eu quero apenas cumprimentar o Leandro e a Mari, agradecer a presença deles aqui. Acho que ambos os depoimentos foram bastante elucidativos, pelo menos para mim, mas acredito que isso também tenha valido para os demais deputados e deputadas. Eu vou encerrar essa minha fala aqui, presidente, mas aguardo que eu queria, na verdade, me dirigir ao senhor, aos demais deputados, mas aguardo que o senhor diga o momento de fazer isso. Perfeito? Se manifestar. Pode ser já? Pode. Bom, eu queria agradecer ao presidente pelo ofício CPI 16-2022, CPI CAV Sub, de 9 de fevereiro, que me foi encaminhado, onde o presidente remete a artigos do regimento
e me esclarece em relação ao procedimento de direção da CPI. Eu agradeço, porque a gente sempre aprende. Mas quero também tomar a liberdade de ler aqui para os senhores deputados a resposta que eu encaminhei. Senhor deputado Barros Munhoz, em atenção ao seu ofício e epígrafe sobre as atribuições do presidente da Comissão Parlamentar de Deputado, Oi. Deputado, o senhor não pode encaminhar esse ofício a todos os deputados? Já foi encaminhado. Mas se o senhor não se incomodar, eu gostaria de lê-lo aqui. Pode ler, pois não. Em atenção ao seu ofício em epígrafe sobre as atribuições de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem a finalidade de investigar irregularidades envolvendo os processos de licenciamento e monitoramento da cava subaquática no estuário entre Santos e Cubatão, no litoral de São Paulo, constato evidente equívoco de sua parte na aplicação do regimento interno dessa Assembleia Legislativa no que se refere às atribuições de presidente da comissão. O artigo 18 do regimento interno, inserido na seção 2 do presidente, se refere às atribuições do presidente dessa Assembleia Legislativa e não a de presidentes de comissões. Portanto, os dispositivos mencionados no seu ofício quanto às sessões da Assembleia, a. Fazer, organizar, ordenar sob sua responsabilidade de direção a ordem do dia da sessão seguinte, anunciá-lo ao término dos trabalhos, ouvindo-se o Colégio de Líderes para a organização da ordem do dia de sessão ordinária e formulação de requerimento de preferência das proposições dessas sessões. Trata-se, obviamente, de procedimentos atinentes ao plenário dessa Casa, sem nenhuma relação com as comissões. Da mesma forma, na sequência, seu ofício trata de prerrogativas exclusivas do presidente da Assembleia Legislativa. 2. Quanto às proposições entre D. Não aceitar requerimento de audiência de comissões quando impertinente, ou quando sobre a proposição já se tenha pronunciado em número regimental. E. Declarar prejudicada qualquer proposição que assim deva ser considerada e determinar a retirada da proposição da ordem do dia. Deputado Maurício, o senhor vai me... Eu vou encerrar minha leitura, presidente. Por favor. É para economizar o tempo? Por favor, deputado, por favor. Já o fiz. Todos receberem, eu acho que o senhor já deu o conteúdo, pode concluir. Perfeito. Deixa eu concluir, então, presidente. Estou fazendo isso por um apelo que eu estou fazendo, porque eu tenho que me retirar também. Me deixe concluir, então, presidente? Está à vontade, por favor. Perfeito. Eu queria fazer um questionamento ao senhor. Acho que em dezembro ainda, 2 requerimentos de sua autoria, se não me engano, convidando representantes da VLI e da Uzi Minas para depor nessa CPI. Mas depois eu não tive mais notícias desses requerimentos. Eu queria saber de Vossa Excelência como é que eles se encontram. E, por fim, quero reiterar o meu questionamento sobre os meus requerimentos. O senhor sabe quais são, não preciso repeti-los aqui, mas queria saber quando é que Vossa Excelência pretende colocá-los sob apreciação e votação dessa comissão. Muito bem. Eu quero responder o seguinte: quando o senhor for presidente de uma CPI, aí o senhor assume as funções do presidente. Com relação à leitura que o senhor fez, o senhor está redondamente enganado. O senhor devia consultar o corpo jurídico da Casa para ver que o regimento se aplica, no caso de presidente de comissão, com base naquilo que vale para o presidente da Casa. Mas isso é menos importância, não vem ao caso. Eu acho que o importante é o seguinte: nós acabamos de ouvir 2 excelentes explanações fundamentadas e que justificam uma CPI. Porque tratar de barganha financeira entre empresas privadas não é interesse de CPI, não é função parlamentar. O senhor Sérgio Amaral Santos esteve aqui e disse claramente: não tem tegrim nenhum, não tem projeto nenhum. Eu queria simplesmente reparar os prejuízos que a minha ilha teve. É uma briga entre a Ilha das Cobras e a VLI. Pura e simplesmente, não tem nada. Eu ouvi todas as pessoas que Vossa Excelência indicou, deputado Maurício, que tratam de assuntos que cabe a uma CPI tratar, como esses 2 pronunciamentos extraordinariamente oportunos e bem feitos, do doutor Leandro e da doutora Mari, certo? Mari, desculpa. E os outros, todos que o senhor fez com relação ao meio ambiente, todos, sem nenhuma exceção, foram atendidos. Agora, se eu estou errado, o doutor deputado Maurício, eu peço desculpas.
Mas eu já presidi duas importantíssimas CPIs na casa, com todo o respeito aos colegas e a todos os que participaram da CPI. E já participei de dezenas, mais de uma dezena de CPIs da casa, da mesma forma. É comum que haja o exagero no tom de voz, que haja exagero numa discussão. Isso é comum. Eu me lembro aqui do nosso querido deputado Alencar, se exasperando algumas vezes em CPI. Me lembro de diversos deputados. E eu também sou um ser humano. Então, eu quero dizer que os excessos eu peço desculpas, mas que tudo que eu falei é verdade. Aqui tem uma coisa muito clara, e eu até os parabenizo também, Vossa Excelência e os seus antecessores, que deram essa oportunidade do pessoal do meio ambiente se pronunciar. Eu dou os parabéns. Eu acho que isso, sim, é um trabalho parlamentar digno, é um trabalho parlamentar respeitável, e não contesto de forma alguma, em espécie alguma. Agora, não posso entender que se utilize esse problema para o seu Sérgio Amaral Santos se ressarcir, faturar alguma coisa com a Ilha das Cobras dele, que, segundo ele mesmo, nunca plantou absolutamente nada, desde 1933. Nunca teve utilidade nenhuma. Ele vislumbrou uma atividade agora, que é o quê? Se ressarcir de um eventual prejuízo da VLI. É uma briga entre empresas privadas, nós não temos nada a ver com isso. Então, os seus requerimentos, eu já decidi sobre eles, usando da minha atribuição de presidente. O senhor está usando das suas atribuições, inclusive para atingir minha honra, para me denegrir, e é um direito que o senhor tem e eu respeito. Lamento profundamente, porque tenho 46 anos de vida pública e nunca passei por uma situação como essa que estou passando. Mas não me permite, senhor presidente? Não, desculpa. O senhor me atribuiu uma ofensa que eu não pratiquei. O senhor me permite dizer respeito. Mas, na minha opinião, não estou perguntando que é na sua, não estou afirmando que é verdade. Eu estou dizendo que é a minha opinião. Na sua opinião, o senhor está me atribuindo um crime. Encerrar, o senhor está me atribuindo um crime, senhor presidente. Por favor. Não estou me atribuindo crime nenhum. Sim, o senhor está dizendo que eu avalia a sua... Pois não, pode falar. Então, veja, senhor presidente, em primeiro lugar, eu respeito muito sua trajetória e sua experiência. Perfeito. Mas o senhor sabe tão bem quanto eu que ela não o torna melhor que qualquer outro deputado ou deputada dessa casa. Eu nunca pensei isso. Achei muito agressivo. Quando o senhor for presidente, o senhor faça como quiser. Não é assim. Essa atividade, como qualquer outra atividade institucional, tem regras e normas. O senhor quer tomar decisões que cabem a mim. Não me interrompa. O senhor quer tomar decisões que cabem a mim. Me interromper também. O senhor me deu a palavra, me ouça. Não é? Quanto à questão dos meus requerimentos, quero dizer ao senhor o seguinte. O senhor falou, e eu concordo, do brilhantismo com que os dois depoimentos, brilhantismo é exagero meu, mas a capacidade de nos elucidar que esses depoimentos nos trouxeram. Ambos esses depoimentos, como alguns anteriores, atribuem como um dos problemas de inconformidade da CAVA, do processo da CAVA, a falta de autorização da União para a utilização do espelho d'água. Ora, um dos requerimentos que eu apresentei é justamente convocando o superintendente da SPU à época para nos dizer por que isso aconteceu. O senhor não acha pertinente? O senhor insiste em reduzir todo esse debate, que tem um passivo ambiental grande, está demonstrado, a uma briga entre um empresário e outro. Eu não concordo com isso. Respeito o seu direito de pensar dessa maneira, mas peço que o senhor respeite o meu direito como deputado e como integrante dessa CPI, de ouvir elementos que eu considero importantes para que a gente possa esclarecer melhor essa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Maurício, eu só gostaria de esclarecer que esse tipo de decisão eu não tomo sem ouvir a consultoria jurídica. Eu sou advogado, eu advoguei, eu fui um advogado até bem realizado na minha profissão, nobre, que eu respeito muito. Mas eu ouço o jurídico que me assessora, presidente, o deputado. Eu não tomei essa decisão porque entendi assim. Quer dizer, eu consultei não só a minha assessoria de deputado, como assessoria de presidente. O senhor sabe perfeitamente que nós temos à nossa disposição alguém aqui da consultoria jurídica da casa, o doutor Benetton, que é, aliás, um especialista em CPIs. Eu me louvei neles. Então, o senhor fique tranquilo que tudo aquilo que for correto, eu vou atender. Eu nunca fiz diferente na minha vida, deputado Maurício, e o respeito muito. Já tive a oportunidade de lhe dizer isso pessoalmente.
Eu respeito muito como respeito todos os colegas. Aliás, eu me orgulho, deputado Maurício, eu me orgulho de ter um relacionamento fraterno, respeitoso e de amizade com a totalidade dos deputados do PT, de todos os meus 6 mandatos. Eu tenho muito orgulho disso. Um grande abraço, muito obrigado, e eu dou por encerrada essa reunião.